Muito bem, meus amigos, vamos lá. Doutrina Espírita. Vamos aqui, então, estudar a nossa revista espírita, na verdade. Só um instantinho, pessoal. Seguindo, então, aqui agora sim. Seguindo com a nossa revista, nós estamos no mês de novembro de 1861 e nós vamos seguir aqui com uma publicação, na verdade, um grupo de artigos que Kardec organizou com o título Reunião Geral dos Espíritas Bordelenses. E hoje nós vamos falar sobre algumas considerações sobre o Espiritismo lidas na sessão geral quando da passagem do Sr. Allan Kardec em Bordeaux, feita pelo Dr. Boucher de Vitré. E a gente vai fazer aqui, lembrando que inicialmente o artigo que nós lemos, dentre outros, no nosso encontro passado, foi o discurso no dia 14 de outubro de 1861, do discurso do Sr. Sabó, quando ele falava aqui, prestando as homenagens a Kardec, sobre aquilo que a doutrina espírita trazia de novo entendimento para os adeptos dessa nova filosofia. Então, algumas considerações sobre o Espiritismo, lidas na sessão geral quando da passagem do Sr. Allan Kardec em Bordeaux, também do dia 14 de outubro de 1861. É um artigo longo, então vamos aqui nos concentrar na leitura e, eventualmente, aqui a gente faz algum comentário, como sempre. Diz aqui, então, o doutor Boucher. Há certas épocas em que a ideia governa o mundo e os povos. Governa o mundo, precedendo esses grandes cataclismos que transformam os homens e os povos. Tanto ou mais que aquela que preside os interesses temporários, a ideia religiosa também contribui para o grande movimento social. Absorvida frequentemente pelas preocupações materiais, ela se desprende de repente, ou insensivelmente. Ora, é o raio que escapa das nuvens, ora o vulcão que mina secretamente a montanha, antes de transpor a cratera. Hoje, afeta outro gênero de manifestação. Após se haver mostrado como ponto imperceptível no horizonte do pensamento, acabou de invadir a atmosfera. O ar está impregnado. Ela atravessa o espaço, fecunda as inteligências, mantém emocionado o mundo inteiro. E não penseis que me sirvo de metáfora para expressar a realidade. Não. É um fenômeno do qual se tem consciência e que dificilmente a palavra traduz. É como um fluido que nos comprime por todos os lados. É alguma coisa vaga, indeterminada, cuja influência todos sentem, de que o cérebro está impregnado e que dele se desprende frequentemente, como que por intuição, raramente como um pensamento formulado explicitamente. A ideia religiosa, digamos espírita, tem seu lugar no balcão do negociante, no consultório do médico, no gabinete do advogado, do procurador, na oficina do operário, nos campos e nas casernas. O nome do nosso caro missionário espírita está em todas as bocas, como sua imagem se acha em todos os nossos corações, e todos os olhos estão fixados nesse ponto culminante, digno intérprete dos ministros do Senhor. Essa ideia que percorre a imensidade, que superexcita todos os cérebros humanos, que existe mesmo instintivamente nos espíritos encarnados mais recalcitrantes, não seria obra dessa multidão de inteligências que nos envolvem, precedendo e facilitando os nossos trabalhos apostólicos? Sabemos que o testemunho da autenticidade da nossa doutrina remonta à noite dos tempos, que os livros sagrados, base fundamental do cristianismo, as relatam,
que vários padres da Igreja, entre os quais Tertuliano e Santo Agostinho, afirmam a sua realidade, até mesmo as obras contemporâneas lhe fazem menção, e não posso resistir ao desejo de citar a passagem de um opúsculo publicado em 1843, que parece expor analiticamente toda a quintessência do Espiritismo. Então, nesse trecho aqui, antes da gente entrar, bom dia, Ilusão Perdida, antes da gente entrar aqui na citação desse material, que ele vai apresentar em 1843, é impressionante, né? Quando a gente lê um discurso como esse, é possível nós percebermos como o Espiritismo se encontrava presente na vida daquelas pessoas, né? Tanto de uma forma positiva como de uma forma polêmica, de uma forma mais crítica. Nós vemos aqui nessas mensagens, nesses artigos, o modo como as pessoas falavam do Espiritismo com toda a naturalidade naquela época. Hoje não. Hoje o Espiritismo se encontra ali restrito dentro dos grupos que professam essa doutrina, e embora todos os efeitos da presença dos espíritos, das influências espirituais, das desencarnações, das comunicações como um todo, são falados aqui de fenômenos, mas não se fala sobre a grande transformação que ela pode proporcionar. Então a gente vê o que foi perdido do Espiritismo daquela época para cá, pelo fato de passar por todas essas transformações. A França tendo uma mentalidade, depois vindo para o Brasil através daqueles que se tornaram ali os agentes postais do plano espiritual, trazendo as obras espíritas através ali do oceano. Então eram aqueles que estudavam o Espiritismo aqui lá em Paris, e depois então traziam livros para o Brasil, especialmente ali médicos, homeopatas, principalmente esses, porque eles estudavam, por exemplo, o magnetismo, e o magnetismo estava muito ligado ao Espiritismo. Então, magnetismo, homeopatia, doutrina espírita, eram 3 caminhos diferentes que se encontravam no mesmo ponto. Então, de lá para cá, a gente vê como isso se modificou. Na época, então, como ele coloca para nós aqui, se falava naturalmente isso na vida comum das pessoas. E continua para nós, vamos lá. Então ele diz assim, deixa eu pegar aqui. Então ele coloca para nós, não posso resistir ao desejo de citar a passagem de um opúsculo publicado em 1843, lembrando que o Livro dos Espíritos foi publicado em 1857, 14 anos depois, que parece expor analiticamente toda a quintessência do Espiritismo. Vamos lá. E as irmãs Fox, só para a gente lembrar, foi ali por volta de 1845, que aconteceu nos Estados Unidos. Então diz assim para nós: algumas pessoas põem em dúvida a existência de inteligências superiores, incorpóreas, isto é, gênios que presidem a administração do mundo e entretêm um comércio íntimo com alguns seres privilegiados. É para elas que escrevo as linhas que se seguem, esperando que lhes deem convicção. Em todos os reinos da natureza, existe uma lei que escalona as espécies, desde os infinitamente pequenos até os infinitamente grandes, e por graus imperceptíveis que se passa do inseto ao elefante, dos minúsculos grãos de areia ao maior dos globos celestes, esta gradação regular é evidente em todas as obras sensíveis do Criador. Deve, pois, achar-se nas suas obras-primas, a fim de que a escala seja contínua para subir até ele. Aqui vale só um parêntese rápido. Quando ele coloca do inseto ao elefante, nós entendemos aqui que eles não conheciam ainda as bactérias, os seres microscópicos, Então ele coloca como o menor ser conhecido o inseto, Então aqui vale essa comparação. E ele continua: a distância prodigiosa que existe entre a matéria inerte e o homem dotado de razão parece ser preenchida pelos seres orgânicos, mas privados desta nobre prerrogativa. Na distância infinita entre o homem e o seu autor,
encontra-se o lugar dos espíritos puros. Isso 14 anos antes da doutrina espírita. Hein? Sua existência é indispensável para que a criação seja acabada em todos os sentidos. Assim, há também o mundo dos espíritos, cuja variedade é tão grande quanto a das estrelas, que brilham no firmamento. Há também o universo das inteligências, que pela sutileza, prontidão e vastidão de sua penetração, se aproximam cada vez mais da inteligência soberana. Seu desígnio, já manifesto na organização do mundo invisível, continua até a perfeita consumação do mundo invisível. Todas as religiões proclamam a existência desses seres imateriais. Todas os representam como se imiscuindo nos assuntos humanos, como agentes secundários. Não admitir a sua intromissão nas peripécias humanas é negar, consequentemente, os fatos sobre os quais repousam as crenças de todos os povos, de todos os filósofos e de todos os sábios, remontando até a mais alta antiguidade. Então esse é o trecho que o doutor Vitré, trouxe para nós aqui. Ele continua na sua exposição. Com toda certeza, aquele que traçou esse quadro era espírita nos mais íntimos refolhos da alma. A esse esboço incompleto, falta o dogma especial da reencarnação, bem como as consequências morais que o ensino dos espíritos impõe aos adeptos do espiritismo. A doutrina existia no estado de intuição, tanto nas inteligências quanto nos corações. Vós aparecestes, Senhor, aqui no caso Kardec, ele se refere, como eleito de Deus. O Todo-Poderoso apoiou-se numa vasta erudição, num espírito elevado, numa retidão completa e numa mediunidade privilegiada. Todos os elementos das verdades eternas estavam disseminados no espaço. Era preciso fixar a ciência, levar a convicção às consciências, ainda indecisas, e reunir todas as inspirações emanadas do Altíssimo num corpo substancial de doutrina. A obra caminhou e o pólen escapado dessa antera intelectual produziu a fecundação. Vosso nome é a bandeira sob a qual nos colocamos à vontade. Hoje, vindes em auxílio destes neófitos do Espiritismo, que ainda não fazem senão balbuciar os rudimentos da ciência, mas que um grande número de espíritos atenciosos e benevolentes não desdenha favorecer em suas celestes inspirações. Já, e nos felicitamos por isso, em meio a esse congresso de inteligências dos dois mundos, as paixões más se amotinam em torno da obra regeneradora. Já o falso saber, o orgulho, o egoísmo e os interesses humanos se erguem contra o Espiritismo, em testemunho de seu poder, enquanto o grande motor desse progresso ascensional para as regiões celestes, Deus, oculto atrás dessa nuvem de teorias odientas e quiméricas, permanece calmo e prossegue a sua obra. Realizada a obra, formam-se centros espíritas em todos os pontos do globo. Os moços abandonam as ilusões da primeira idade que lhes preparam tantas decepções na maturidade. Homens maduros aprendem a levar a vida a sério. Velhos que gastaram as ilusões no conflito da vida enchem o vazio imenso com prazeres mais reais que aqueles que os abandonam, e de todos esses elementos heterogêneos formam-se agregados que irradiam ao infinito. Nossa bela cidade não foi a última a participar desse movimento intelectual. Um desses homens de coração reto, de julgamento são, tomou a iniciativa. Seu foi ouvido por inteligências que se harmonizavam com a sua. Em torno desse foco luminoso gravitava um grande número de círculos espíritas.
De toda parte surgem comunicações variadas, trazendo a marca de seu amor. É a mãe que, de sua esfera gloriosa, com a perfeição do detalhe e sua infinita ternura, comunica-se com o filho muito amado. É o pai ou o avô que alia o amor paternal à severidade da forma. É Fénelon que dá à linguagem da caridade o cunho da beleza antiga e a melodia de sua prosa. É o espetáculo tocante de um filho, tornado espírito bem-aventurado, homenageando aquela que o trouxe ao seio com o eco de seus ilustres ensinos. É o de uma mãe que se revela ao filho e que, com a cabeça coroada de estrelas, o conduz de prova em prova ao lugar que ele deve ocupar junto dela, no seio de Deus, por todas as eternidades. É o arcebispo de Utrecht, soprando ao seu protegido suas eloquentes inspirações e a submetendo-os ao freio da ortodoxia. É o anjo Gabriel, comovente homônimo do grande arcanjo, tomando espontaneamente, com a permissão de Deus, a missão de guiar seu irmão, segui-lo passo a passo, assim aliando o espírito superior que é o amor fraternal ao amor divino. São os espíritos puros, os santos, os arcanjos, que revestem suas sublimes instruções com o selo da divindade. São, enfim, manifestações físicas, após as quais a dúvida não passa de um absurdo, para não dizer profanação. Depois de ter elevado os vossos olhares até os degraus superiores da escala dos seres, consenti, caros colegas, em baixá-los os degraus ínfimos, e os infinitamente pequenos ainda vos fornecerão ensinamentos. Há uns bons 10 anos que as claridades do Espiritismo luziram aos meus olhos, mas era o Espiritismo, em estado rudimentar, despido de seus principais documentos e de sua tecnologia característica. Era um reflexo, alguns jatos de fina radiação, mas ainda não era luz. Aqui interessante como ele comenta, né, Barbosa, bom dia. Interessante como ele comenta que há uns 10 anos, lembrando que nós estamos aqui em 1861, então ele coloca ali por volta dos anos de 1850, quando então as primeiras ideias e manifestações a respeito do Espiritismo já começavam, a respeito do mundo espiritual, sendo mais preciso, já começavam então a ser comentado, né? Isso porque desde a época, né, com aquilo que ficou mais patente, que foram as manifestações lá em Hydesville, né, que nós já estudamos, lá com as irmãs Fox, então o fenômeno mediúnico começou a chamar a atenção. Depois dessa presença delas, daquilo que chamou a atenção, vieram então os fenômenos de comunicação através das mesas, através dos objetos. Então tudo isso que chamava atenção para a realidade do mundo espiritual já existia 10 anos antes da publicação dessa edição da revista, que nós estamos aqui já quase, né, em 1862. Então pensemos, né, 1952. Kardec teve contato com a doutrina espírita, ou melhor, teve contato com os fenômenos ali por volta de 1854, 55, quando ele foi convidado para analisar e conhecer os fenômenos das mesas girantes. Então, a sociedade europeia naquela época como um todo, assim como algumas ramificações lá nos Estados Unidos, já começavam a ter contato com esses fenômenos. Já não era mais histórias de fantasmas, mas eram fenômenos que já aconteciam e as pessoas ficavam atentas, tentando prestar atenção naquilo que estava acontecendo. Então, mas ele coloca assim, né? Era um reflexo, alguns jatos de fina radiação, mas ainda não era luz, ou seja, não era ainda a doutrina espírita formada, organizada, como aconteceu com o trabalho de Kardec. E ele segue aqui. Em vez de tomar a pena ou o lápis e obter, por esse meio assim simplificado, comunicações rápidas, recorria-se à mesa pela tipologia ou escrita imediata, né? Então, através da tipologia, das batidas, né? Ou daquela escrita que ia, né, imediata, era aquela
lenta, demorada, através ali do alfabeto, né? Uma batida letra A, duas batidas letra B, e assim vai, né? Então era assim que acontecia. A mesa não passava de um apêndice da mão. Mas esse modo de comunicação, em geral repugnante para os espíritos superiores, frequentemente os mantinha à distância. Assim, só obtive mistificações, respostas triviais ou obscenas. Eu mesmo me afastei desses mistérios de além-túmulo que se traduziam de maneira tão pouco conforme a minha expectativa, ou antes, que se apresentavam sob um aspecto que me assustava. Várias experimentações haviam sido tentadas, conduzindo a resultados análogos. Aqui algo muito legal também de perceber. Quando nós estudamos lá no Livro dos Espíritos, questão número 50, que fala sobre a escala dos espíritos, nós tínhamos ali aqueles espíritos chamados de batedores. Esses batedores eram aqueles espíritos que se ocupavam com esses fenômenos de efeitos físicos muito mais ligados aqui aos encarnados. E, naturalmente, eles, então, se colocando naquela condição de espíritos ainda brincalhões, espíritos ainda que causavam ainda tantos incômodos, né, para os encarnados, eram eles que se comunicavam com aqueles que se ocupavam com essas mesas. Só que a gente sabe que, nesse caso, esses espíritos não trazem um conteúdo filosófico, uma sabedoria, eles simplesmente se comunicam. Daí então que ele coloca: assim só obtive mistificações, respostas triviais ou obscenas. Porque até então não havia, né, nesses grupos primeiros, né, essa organização ou mesmo esse planejamento mais aprofundado, que o caso dele aqui, né, do Dr. Vitré, né, ele tinha ali, pelo que ele comenta, um grupo organizado e tudo mais, mas era ainda tão embrionário que não chamava a atenção dos espíritos mais elevados. Tanto que ele coloca, né, que eu mesmo me afastei desses mistérios de além-túmulo que se traduziam de maneira tão pouco conforme a minha expectativa, ou antes que se apresentavam sob um aspecto que me assustava. Eram exatamente esses espíritos que se comunicavam. E isso vai exatamente ali ao encontro da instrução que nós recebemos, que somente os espíritos elevados, através das comunicações feitas diretamente aos médiuns psicógrafos ou médiuns psicofônicos, eram eles que traziam ensinamentos. E definitivamente eles não se ocupavam com batidas, não perdiam tempo fazendo, né, esses fenômenos tão demorados, que muitas vezes ali, né, acabava também não sendo muito levado a sério pelos próprios encarnados. Então, portanto, era o começo, né, desse trabalho que estava se desenvolvendo. André colocou, né, creio que no início os espíritos superiores também enviavam mensagens elevadas, até porque não podiam deixar que só os inferiores ficavam brincando com algo tão sério e que estava no começo. Né? Concordo sim, André. Né? Então, assim, eu acredito que era uma mensagem ou outra que chegava, mas como era um trabalho ainda muito demorado, e principalmente nos grupos nos grupos que se organizavam, né? Então, como era ainda muito de brincadeira, e alguns grupos ainda que estavam meio que cambaleando, né? Meio fraquejando das pernas e tudo mais, eles não se juntavam. Né? Agora, no caso dos médiuns psicofônicos, também creio, né, que essa comunicação chegava, só que nesse caso não havia registro. E não havendo registro, dá para a gente poder ver por que isso não foi então publicado. Né? Alguém chegava assim: olha, eu recebi uma comunicação que dizia mais ou menos assim. Então esse era o problema, né? Quando começaram a surgir. Por isso que a gente percebe que grande parte do trabalho de Kardec era feito através de psicografia. Não porque os espíritos não poderiam fazer através da psicofonia, ou através ali de uma inspiração, né? Mas havia necessidade de registrar e publicar e divulgar. Essa era a questão. Né? Mas era um trabalho muito demorado. Você imagina assim, que para uma mensagem de um cunho mais elevado, os espíritos precisariam trazer ali, por exemplo, né, um parágrafo com pelo menos 10 linhas para trazer assim, uma conversa mais instrutiva. Agora você imagina escrever 10 linhas ficando batendo no pé de mesa. Como isso era demorado. Mas ele continua. Vamos lá, vamos acompanhar aqui que está bem interessante, porque ele está, na verdade, aqui nessa
nesse discurso, trazendo para nós aqui um pedaço de história, né, sobre ali os momentos que antecederam a chegada efetiva da doutrina espírita. Então ele diz assim: e no entanto, essas decepções aparentes não mais eram que provas temporárias, que deviam ter como consequência definitiva o aprofundamento de minhas convicções. Malgrado meu, o positivismo de meus estudos tinha arrefecido as minhas crenças filosóficas. Então a gente lembra que o positivismo foi uma filosofia que surgiu naquele período, que Auguste Comte, que era o responsável, que ele trazia como pensamento que tudo deveria ser, né, a própria palavra positiva, o positivo, significa aquilo que é claro, aquilo que é preciso, aquilo que pode ser previsto, aquilo que você pode representar através de uma fórmula, e não simplesmente você ficar imaginando, né, teorizando sobre tudo aquilo. Então o positivismo trouxe uma mudança que foi uma consequência natural do próprio iluminismo, onde houve então aquela definitiva ruptura entre o pensamento religioso e o pensamento filosófico e científico. Então nesse momento, como ele coloca, malgrado meu, quer dizer, para o meu azar, o positivismo dos meus estudos tinha arrefecido as minhas crenças filosóficas. Então ele acabou se tornando uma pessoa muito cética. E por isso então ele acaba se distanciando dessa visão sobre o mundo espiritual. Mas eu era cético e não obstinado. Duvidava, para grande pesar meu, e fazia vãos esforços para expulsar o materialismo, que de surpresa havia invadido minha alma e meu coração. Então o positivismo trouxe essa ideia naquela época do materialismo, de que tudo tinha a ver com a realidade física da sociedade, das pessoas, e não tendo uma visão espiritual. Isso porque essa visão espiritual trazia uma referência principalmente à presença da igreja durante todos os séculos anteriores e até aquele momento, e de uma forma muito agressiva, principalmente através da Inquisição, de perseguições e tudo mais. Então veio o positivismo e se separou: olha, não quero mais saber dessa coisa de religião. Exatamente por causa, né, desse trauma que gerou essa presença tão desequilibrada, né, na vida das pessoas por parte das ações da igreja. E segue: como são impenetráveis os decretos de Deus. Essa disposição moral serviu precisamente para a minha transformação. Então foi exatamente esse estado de espírito dele que fez com que ele então se transformasse. Eu tinha sob os olhos a imortalidade da alma, revestindo o aspecto de uma realidade material. E para assentar essa fé tão nova, o que me importava, afinal de contas, se as manifestações viessem de um espírito superior ou inferior, desde que fossem de um espírito. Eu já não sabia perfeitamente que um corpo inerte, tal como uma mesa, pode ser instrumento, mas não a causa de uma manifestação inteligente. Manifestação que não entrava absolutamente na esfera de minhas ideias, e que todas as teorias fluídicas são impotentes para explicar? Assim eu tinha sacudido essas tendências materialistas, contra as quais lutava sem sucesso, com uma energia desesperada, e teria explorado francamente essas regiões intelectuais, que apenas entrevia não fosse a demoniofobia do Sr. Nerville e a profunda impressão que ela havia lançado em minha alma. Aqui eu não sei exatamente, não pesquisei sobre essa ideia, né, de Dr. Nerville, mas provavelmente falava muito sobre a manifestação dos demônios, né, que Deus não permite que nenhum ser, nenhum anjo se manifeste, né, mas os demônios podem influenciar, como a gente vê hoje, né? Hoje é muito mais fácil a crença na influência dos demônios do que dos anjos, né? Infelizmente, até hoje, as religiões tradicionais pensam assim. Como contrapartida de seu livro, surgiu esse tratado tão luminoso, tão substancial, tão cheio de verdades consoladoras, ditado por inteligências celestes a um espírito de escola, posto que encarnado, ao qual, desde aquele dia, foi revelada a sua missão na Terra. Hoje,
O reconhecimento me obriga a inscrever nessa página o nome de um dos meus bons amigos, que me abriu os olhos à luz, o do Sr. Rostang, advogado, distinto e, sobretudo, consciencioso, destinado a representar um papel marcante nos fastos do Espiritismo. Devo esta homenagem passageira ao reconhecimento e à amizade. Se nessa solenidade eu não temesse abusar do tempo, por certo, teria citado numerosas comunicações de incontestável interesse. Contudo, em meio a esta atividade puramente intelectual, acima de nossas incessantes relações com o mundo dos espíritos, sobrelevavam dois fatos que me parecem, por exceção, protestar contra o mutismo absoluto. O primeiro é caracterizado pelos detalhes íntimos e tocantes que nos comoveram até as lágrimas. O segundo, pela estranheza do fenômeno, diz respeito à mediunidade de evidência, que constitui uma prova tão palpável que não nos restaria senão negar a boa-fé dos médiuns, caso quiséssemos negar a realidade do fato. Alguns espíritas fervorosos reúnem-se comigo semanalmente para estudarmos em comum, e com mais proveito, a doutrina dos espíritos. Uma fé plena e total, a analogia para a maior parte dos estudos e da educação fizeram brotar uma recíproca simpatia e uma comunhão de ideias e de pensamentos. Disposição intelectual e moral, sem sombra de dúvida, a mais favorável às comunicações sérias. Aqui interessante que ele fala sobre a reunião, né, dos espíritos, amigos, né, dos espíritas, que eram amigos dele na época que se juntavam, fazendo com que os espíritos sérios se comunicassem, né? Parece que eu vejo, né, todo o nosso grupo aqui também da mesma forma, né? Quando ele coloca: espíritas fervorosos reúnem-se comigo semanalmente para estudarmos em comum e com mais proveito a doutrina dos espíritos. Né? No nosso caso, espíritas fervorosos reúnem-se comigo diariamente. Dudu colocou para nós aqui, né, o Sr. Demerville foi um dos primeiros a afirmar e provar a existência dos espíritos e suas manifestações. Sua primeira obra, das Manifestações Fluídicas, precedeu o Livro dos Espíritos. Não foi? André, desculpa. André que trouxe. Precedeu o Livro dos Espíritos e contribuiu poderosamente para a propagação da ideia, abrindo caminho à doutrina que deveria eclodir mais tarde. É, pois, injustamente que certas pessoas consideram o autor como um antagonista. Ele se opôs à doutrina filosófica do Espiritismo, no sentido de que, conforme a opinião da Igreja Católica, via esse fenômeno como obra exclusiva do demônio. Salvo essa exclusão, suas obras, principalmente a primeira, são ricas em fatos espontâneos muito instrutivos, apoiados em provas científicas. Né? Legal, André, obrigado. Então a gente conhece agora, né, o senhor Merville aqui mencionado pelo Dr. Vitré. Vamos lá. Nessa modesta reunião, um de nós, dotado de elevado grau de mediunidade, quis evocar o espírito de uma garota que havia conhecido, vitimada pelo Krupp, ao que suponho aos 6 anos de idade. Ele fazia o papel de médium e eu o de evocador. Mal terminara a evocação, uma percussão muito sensível num dos móveis da sala de espera excitou a nossa atenção e nos levou a averiguar se esse ruído insólito provinha de uma causa natural ou resultava de um fato espírita. São, responderam os espíritas, as companheiras de Estelle, era o nome da criança durante a sua vida terrena, que vem à frente de sua amiguinha. E pelo pensamento, seguimos esse gracioso cortejo a planar no espaço. Entre elas designaram-nos Antônia, jovem que mal passara pela terra e apenas completara sua 4ª primavera, quando tombou sob os golpes de uma foice assassina. Prevendo que elas iam concluir suas provas em uma nova existência, roguei ao meu anjo da guarda, essa boa mãe, cuja ternura jamais me faltou, que as tomasse sob os seus cuidados e lhes mostrasse claramente a sua celeste protetora. A adesão não se fez esperar.
mas Deus só lhe permitiu aparecer a uma delas, e ela escolheu Antônia. Que vês, minha amiguinha? Exclamei, evocando essa última. Oh, a bela senhora! Está resplandecente de luzes. E que te diz essa bela senhora? Ela me diz: vem a mim, minha filha, eu te amo. Por isso retratei aquela terna mãe com a cabeça coroada de estrelas, que ele mencionou lá em cima, no começo, né? Se essa comovente historieta pertencente ao mundo espírita só se vos assemelha a um capítulo de novela, então há que renunciar a toda comunicação. O outro fato, né, porque ele comentou lá em cima que ele ia mencionar duas coisas, né? Uma mais comovente e uma outra mais lógica, né? Outro fato que pode resumir-se em duas palavras. Eu estava com um dos meus colegas espíritas. A noite nos surpreendera em meio a preces a Deus pelos espíritos sofredores, quando vislumbrei vagamente uma sombra saindo de um canto do meu consultório e descrevendo uma linha diagonal que se prolongou até a minha cama, situada na peça vizinha. Ao terminar seu percurso, ouvimos um estalido muito distinto e a sombra se dirigiu para a biblioteca, formando um ângulo agudo com a primeira direção. Fui tomado pela emoção, mas numa hora daquelas, 11h30 da noite, bastante propícias às emoções e ao mistério, julguei a princípio que se tratasse de alucinação, de ilusão de ótica, e tomei a íntima resolução de guardar silêncio quanto a essa fantástica aparição. Foi quando meu companheiro de constantes estudos voltou-se para mim e perguntou-me se nada vira. Eu estava perturbado. Esperei um pouco para me refazer e limitei-me a indagar os motivos da pergunta. Então ele me descreveu o estranho fenômeno que igualmente testemunhara com tamanha exatidão que me foi impossível duvidar ou deixar de confirmar a realidade da aparição. 2 dias depois, nosso médium, por excelência, estava presente. Consultados, os guias confirmaram a verdade, acrescentando que aquela aparição espontânea era de um espírito conhecido na vida terrena sob o nome de Maria de Los Angeles. Foi-nos permitido evocá-la, e o resultado de nossas perguntas foi que havia nascido na Espanha, tinha tomado o hábito. Por muito tempo de sua vida estivera isenta de censuras, mas uma falta grave, a qual a morte não deixou tempo para expiação, era a causa de seus sofrimentos no mundo dos espíritos. Alguns dias depois, o acaso, ou antes, a vontade de Deus, nos permitiu um segundo controle desse estranho fenômeno. Um espírita, jovem mecânico de inteligência extraordinária, tinha passado comigo a última parte da noite. Enquanto me entretinha com ele, notei que seu olhar tomava singular imobilidade. Ele não esperou a pergunta para explicar a circunstância. No mesmo instante em que me olháveis, vi distintamente a silhueta de uma mulher que, da janela, avançou até a poltrona vizinha, diante da qual ajoelhou-se. Tinha um aspecto de uma pessoa de 25 anos. Estava vestida de negro, uma espécie de chale cobria a parte superior do busto, tinha à cabeça algo parecido com um lenço ou uma touca. A descrição concordava perfeitamente com a ideia que eu fizera da religiosa espanhola, e o lugar em que ela se prosternou é a mais ou menos aquele onde, ajoelhado como ela, faço habitualmente as minhas orações pelos mortos. Para mim, era Maria dos Anjos. Certamente os incrédulos e os falsos espíritas sorrirão de minha certeza, e no fato narrado verão 3 visionários, em vez de um. Quanto aos espíritas sinceros, estes acreditarão em mim, principalmente quando o afirmo sob palavra de honra. A ninguém reconheço o direito de pôr em dúvida semelhante testemunho. Os trabalhos do Espiritismo em Bordeaux, por maiores sejam a modéstia e a reserva,
nem por isso deixam de ser objeto da curiosidade pública, não se passando um dia em que eu não seja interrogado a respeito. Todo profano, toda criatura maravilhada com os fenômenos espíritas, reclama com insistência o favor de uma experiência. Uma alma flutua entre a própria dúvida e a convicção dos adeptos. Introduziu numa reunião séria, numa assembleia de espíritas que supomos profundamente recolhidos, isto é, trazendo uma disposição conveniente à gravidade da situação. Que se passará nele? Transcrevendo para o papel as inspirações de um espírito superior, o médium escrevente fará que as aceite como tais? Passei por uma experiência desagradável. Se a comunicação tiver o cunho da inspiração celeste, ele atribuirá o mérito ao talento do médium. Se o pensamento do mensageiro de Deus tomar a coloração do meio onde passa, certamente lhe parecerá de concepção inteiramente humana. Nessa circunstância, eis a minha regra de conduta. Ela é previamente traçada pelo homem da providência, por esse missionário do pensamento que possuímos momentaneamente e que de seu centro habitual de atividade continuará a fazer irradiar sobre nós os tesouros celestes, de que uma graça especial o fez dispensador. Aos curiosos que vêm inquirir da realidade dos fatos, ou solicitar uma audiência, quer como distração, quer como uma emoção que atravessa o coração sem se deter, limito-me a expor a gravidade do assunto. Ao espírito encarnado pseudo-sábio, que me retrata perfeitamente nesse globo, o da 8ª classe e o da 3ª ordem do mundo espírita, respondo com evasivas. Mas aquele que, obcecado pela dúvida, possui a verdade em estado de germe, começando pela boa-fé para chegar à fé, aconselho os estudos teóricos, os quais não tarda a suceder o estudo prático ou a experimentação. Assim, à medida que um fato novo se desprende de uma ideia nova, ele o registra ao lado do fato. Então a ciência espírita é infundida gota a gota no coração e no cérebro, com suas consequências morais, fazendo-nos ver, ao cabo dessa longa sucessão de reveses, trabalhos e provas se alternando nas duas existências. Uma eternidade radiosa que se escoa do seio de Deus, fonte de felicidade e de vida. Aqui então o Dr. Bochet de Vitré, médico, que fez esse discurso. Inicialmente ele faz um comentário para nós aqui interessante, que não basta apenas você simplesmente convidar alguém para participar de uma reunião, porque naquela época, a gente lembra que as reuniões espíritas, elas tinham, como critério fundamental ter que ter uma manifestação, ter uma comunicação. Então, nesse caso, a gente vai encontrar então essa prática naquela época. Hoje não, hoje já é diferente. Só que naquela época, ao mesmo tempo em que se tinha essas comunicações práticas, essas reuniões com atividade prática, nós vamos perceber muitas pessoas curiosas para ver como é que funciona. E mesmo estando ali presente, mesmo ali com comunicações, essas pessoas acabam duvidando, acabam não acreditando, levantando ali uma série de dúvidas. E aí então, no nosso caso hoje, acaba ficando até talvez um pouco mais complicado, porque as pessoas querem a orientação dos espíritos para suas dificuldades, para suas dores, para poder ter esse alívio. A doutrina espírita por si só não é o suficiente. É daí que nós vamos encontrar então aquele longo trabalho, de chamar a pessoa, de fazer o acolhimento. Então, inicialmente, acaba se transformando naquele trabalho de muito mais humanizado, para depois se transformar num trabalho espiritual. Porque vai ser exatamente ali a conduta das pessoas, a conduta dos atendentes, que vai fazer a diferença para aquela pessoa que chega.
Porque do contrário, ela vai simplesmente ouvir textos, ouvir mensagens, ouvir comentários, mas nada disso vai resolver aquilo que ela precisa. Então a gente vai encontrar então duas situações que nós vamos perceber, né? Ou aquelas pessoas que procuram nessas reuniões práticas, né, uma prova da existência e da veracidade da doutrina espírita, e para outros nós vamos encontrar, né, aqueles que buscam orientação da doutrina espírita sem as comunicações mediúnicas, o que não é o suficiente. Né, já até comentei com vocês também que a minha avó, desencarnada em 1997, um centro espírita recebeu uma comunicação dela, que era um centro que trabalhava ou trabalha aqui em São Paulo, eu não sei qual é exatamente, mas as pessoas vão até lá, deixam o nome e endereço, né, deixam o nome do desencarnado, deixam ali os dados pessoais, né, desse visitante, e aí então o centro espírita depois manda pelo correio, e essa instituição mandou pelo correio, né? E a carta não era suficientemente convincente para as pessoas da minha família. Leram com uma certa indiferença, leram sem ali muito interesse, né? Exatamente porque isso não é o suficiente para mostrar para as pessoas, né, que existe essa realidade no plano espiritual. Então esse discurso inicial, aqui também esse segundo discurso, na verdade, né, o senhor Sabó fez o primeiro discurso, o segundo aqui agora o senhor Boucher de Vitré, e o terceiro agora aqui, discurso do senhor Allan Kardec. Deixa eu só pegar aqui o tamanho dele. O discurso de Kardec vai ser longo, né, porque era uma atividade importante lá naquela época. E não vai dar tempo da gente ler tudo hoje. Pelo contrário, né, vai ter que ter só um estudo para isso. Deixa eu só pegar aqui no final. Depois o terceiro que nós vamos ter aqui, a primeira epístola aos Espíritas de Bordeaux, por Erasto, humilde servo de Deus. Deixa eu pegar aqui também. Um texto longo de Erasto, né? Então ali naquela época, para a importância daquele evento, né? Depois tem aqui também um banquete oferecido a Allan Kardec pelos espíritas bordelenses, o discurso e o brinde do Sr. Lacoste, negociante. Impressionante, né? Como se fazia discurso naquela época. Era algo muito formal. O brinde do Sr. Sabó durante ali o banquete. Depois ali um outro espírito veio trazer uma comunicação também aqui. E discurso do senhor Desqueirou, mecânico em nome dos espíritas operários, também aqui trazendo um longo discurso. Depois discurso e brinde do senhor Allan Kardec. Mais uma vez aqui um discurso naquele banquete. E finalmente aqui, né, para finalizar, Poesias do Momento, ditada pelo senhor Dombré, de Marmande, vindo a Bordeaux para esta solenidade. Os Camponeses e o Carvalho, uma fábula, né? Então aqui também um texto, o primeiro texto, o Ouriço, o Coelho e a Pega, fábula também, aos membros da Sociedade Espírita de Bordeaux. E aqui depois no final, bibliografia, o Livro dos Médiuns, segunda edição. Vou ler aqui rapidamente para nós, então, aqui para finalizarmos esse trecho, né? Porque agora já vem aqui, depois vem o Espiritismo ou Espiritualismo em Mentes. Primeira série de publicações da Sociedade Espírita de Mentes. Então aqui rapidamente, né, só para a gente saltar. Bibliografia, o Livro dos Médiuns, segunda edição. Aqui tem uma nota de rodapé, que tem o preço também aqui, né, na época, 3 francos. Diz assim para nós. A primeira edição de O Livro dos Médiuns, publicada no início do ano, esgotou-se em poucos meses, o que vem a ser um dos traços mais característicos dos progressos das ideias espíritas. Nós mesmos pudemos constatar em nossas excursões a influência salutar que essa obra exerceu sobre a direção dos estudos espíritas práticos. Assim, as decepções e mistificações são muito menos numerosas do que outrora, porque ela ensinou os meios de frustrar as artimanhas dos espíritos enganadores. Essa segunda edição
é muito mais completa que a precedente. Encerra numerosas e importantes instruções e vários capítulos novos. Toda a parte que concerne mais especialmente aos médiuns, a identidade dos espíritos, a obsessão, as questões que podem ser dirigidas aos espíritos, as contradições, aos meios de discernir os espíritos bons dos maus, a formação de reuniões espíritas, as fraudes em matéria de espiritismo, recebeu notáveis desenvolvimentos, frutos da experiência. No capítulo das dissertações espíritas, adicionamos várias comunicações apócrifas, acompanhadas de observações pertinentes, de modo a facultar os meios de descobrir o embuste dos espíritos enganadores que se apresentam com falsos nomes. Devemos acrescentar que os espíritos reviram a obra inteiramente e trouxeram numerosas observações do mais alto interesse, de sorte que se pode dizer que é obra deles, tanto quanto nossa. Recomendamos com insistência essa nova edição como o guia mais completo, seja para os médiuns, seja para os simples observadores. Podemos afirmar que, seguindo-a pontualmente, evitar-se-ão os escolhos tão numerosos contra os quais se vão chocar principiantes inexperientes. Depois de a ter lido e meditado atentamente, os que forem enganados ou mistificados certamente não poderão culpar-se, senão deles mesmos, porque tiveram todos os meios para se esclarecerem. Então aqui agora, venho aqui finalizando essa divulgação do livro. Depois aqui então vem mais um pouco sobre esses discursos. Pois é, Andréa, e o detalhe, algo curioso que nós vemos, se nós pudéssemos voltar no tempo e observar a vivência da doutrina espírita naquela época de Kardec, nós veremos uma doutrina espírita muito diferente daquela que nós temos hoje, especialmente na relação que existe a respeito das reuniões mediúnicas propriamente ditas. Kardec, por exemplo, fala para nós aqui nesse artigo, quando ele faz esse comentário, ele tem uma razão de ser, quando ele diz assim: podemos afirmar que, seguindo-a pontualmente, evitar-se-ão os escolhos tão numerosos contra os quais vão se chocar principiantes inexperientes. Então isso porque Kardec incentivava naquela época as reuniões mediúnicas e ele insistia, como o caso aqui do Livro dos Médiuns, que ele fosse então adquirido, estudado e colocado em prática para o desenvolvimento dessas reuniões. Só que hoje, infelizmente, nós vemos a mediunidade como sendo uma prática bastante temerosa, entre os espíritas e também da própria divulgação das instituições, colocando as reuniões mediúnicas como algo exclusivo delas. Então assim a gente mudou bastante a forma, a vivência, a prática da doutrina espírita. Depois do Livro dos Espíritos, você podia nos ajudar a estudar, explicar e completar seus ótimos comentários desse livro. Podemos sim, depois do Livro dos Espíritos podemos. Apesar que está tão longe ainda da gente avançar, são 1000 e tantas questões, a gente já chegou no... A Angelina já tinha comentado, Angelina? Para a gente poder fazer de novo o Livro dos Médiuns também. Então a gente tem, daquela época, a gente começou então na questão hoje 125, então quer dizer, já avançamos ali, pelo menos das questões, nós já avançamos ali 1/10 do livro, Então, bacana, a gente depois, tá certo, vamos torcer, Então a gente faz sim, a gente coloca na programação, fazer o estudo, mais uma vez, E até tinha comentado também, Dudu, alguma coisa, de amigos, que queriam o estudo do Livro dos Médiuns, que na época, se eu não me engano, ele não estava ainda todo organizado em playlist, coisa e tal. Acho que alguma coisa assim, mas a gente pode depois se organizar assim. Já deixamos na fila. Mas é isso, gente. Fechando por aqui então o nosso estudo de hoje. Acompanhamos, em 2017 o Livro dos Espíritos ou o Livro dos Médiuns? O Livro dos Espíritos? Está certo. Essa aqui é a nossa terceira,